depois não entende por que está adoecido. Angustiado, começa a ter crise de Boa, bom falar ansiedade, sobre isso. Até porque uma. aí que está o detalhe. Quando você tem uma ansiedade, você tem de repente até uma depressão, quando Sim. você sente que o corpo já está ali, você sente um nível estressor muito alto, coração sempre dispara quando chega perto de determinada pessoa. Vão pensar, entre É. vários motivos, e se for uma culpa ali? Alguma situação que você precisa resolver, mas não vou resolver porque não quero dar braço a torcer. Ah, Tão legal. orgulhosa, e aí você não entende por que você fica doente, porque você permite que a culpa ela venha arrebatar você. Então, detalhe, se você não resolve, o corpo vai somatizar o seu conflito emocional. Então, a culpa, pelo que nós estamos falando aqui, é um dos aprisionadores emocionais. A culpa gera muito Nossa! sofrimento emocional, a culpa gera ansiedade, como você falou, pode gerar uma São depressão, vários gatilhos, né? Ela é um gera gatilho, na síndrome, verdade. com certeza, insônia, a síndrome, a culpa gera muitos problemas emocionais. É verdade. Muitos problemas. Então, talvez você esteja sofrendo hoje emocionalmente, você não consegue casar, você talvez não consegue se posicionar, você talvez se sente responsável pelas coisas erradas que acontecem na sua casa, você não consegue ter um bom relacionamento conjugal, você não consegue se relacionar bem com os filhos por causa de culpa. Olha que coisa. Só que aí, por negar a culpa, que foi o exemplo que você trouxe, por negar a culpa, você continua por trazer consigo esse sentimento de dor. E aí você se acostuma com ele. E aí o seu corpo, para te sinalizar que a culpa está aí te consumindo, ele começa A a somatizar. somatizar. Olha que coisa, amor. Exato. Você vai ficando doente, você se permanece presa emocionalmente. E a raiz do problema é a culpa. Nesse caso aqui que nós estamos falando. Falando especificamente, né? Eu Isso. vou ilustrar um caso. Ilustra. Eu conheci uma mulher há um tempo atrás, Hum. que ela, bem no comecinho do casamento, quando ela tinha os seus 27 anos, ela hoje é uma senhora, mas quando ela tinha 27 anos, ela não vivia bem no marido com o casamento dela. O marido, um homem muito grosso, um homem muito difícil, Ok. e eles ali, nesse começo de casamento, tudo muito conturbado. Certo. Tinha filhos pequenos, era uma mulher, ela se sentia sobrecarregada, ele não lhe dava segurança, era uma pessoa muito distante, enfim, Hum. muitos problemas, e ela encontrou um ex-namorado. E ali eles tiveram um tempo a dois. Pois é. Então essa mulher, com 27 anos, casada, Sim. encontra um ex-namorado. Que dá o que o marido, até então, ela não acreditava que dá. Ok. Ok? Ela se envolve com esse rapaz, eles têm ali um encontro e tudo mais. Só sei que Ela trai o marido. ela trai o marido, Ok. só que de alguma forma isso é descoberto. Entretanto, essa mulher, ela nunca confessou. Nunca Nunca confessou para o marido. confessou. Olha, amor. Aí tem o detalhe, a culpa excessiva, doentia. Consumiu. Consumiu Imagina. essa mulher por anos. Sabe como que ela conseguia, como ela vivia aprisionada por essa culpa? Esse homem batia nela. Ela sofria violência doméstica, violência psicológica. Uhum. A vida da família virou, se já era um inferno, ficou duplicado, Ficou triplicado. 2 infernos. 2 infernos a mais. Por quê? Porque ela não resolveu. É. Ela não conseguiu, Puxa vida. porque a culpa, ela te fala o seguinte, olha, a culpa, né, em si, o sentimento, É. resolve essa situação. Ô, amor, então assim, ó, na cabeça dessa mulher, Hum. por mais que ela não tivesse. Eita, fechou Oh, a fechou câmera a aqui. câmera aqui. Então, assim, ó, na cabeça dessa mulher, Hum. por mais que ela estivesse com carência de carinho, de atenção, de afeto, ela sente que errou. Como isso é percebido? Pela culpa que ela Pela culpa que sente. ela sentiu. Porque assim, ó, se na cabeça dela estivesse tudo certo, não, paguei na mesma moeda porque meu marido me fez sofrer, então eu devolvi na mesma moeda, agora nós vamos seguir daqui, ninguém fala mais no assunto. Só que ela não viveu assim. Não. Ou seja, na cabeça dela, ela feriu um princípio moral. Feriu. E ela não lidou com as responsabilidades, ela não encarou o problema. Então ela guardou, ela abafou isso, ela não confessou e ela se sentiu culpada por anos, Por toda uma vida. por toda uma vida. Ou seja, olha só o prejuízo que dá. E ela não. Aí, como você falou aqui, ela começou a se sujeitar a maus tratos do marido. Por quê? Para compensar aquela culpa que ela sentia. Porque é o seguinte, Vini. Assim, ó, vou me aceitar a ser maltratada para compensar a traição que eu fiz e não falei nada para ele. Então,
os maus tratos vão compensar a minha falta de fidelidade. Porque não foi só o princípio moral. Ela sabia que ela não podia ter fracassado, ela não aceitou um erro dela. Não aceitar o teu erro é adoecedor. Errou, errou. Vamos lá corrigir, se for possível, porque tem vezes que o homem não vai perdoar numa situação dessa, não vai. Tá tudo bem. Pelo menos você faz o que com a culpa? Você elimina, resolve o problema e aprende com aquele fracasso. O problema da mulher que fica presa na culpa, minha querida que me ouve, aqui pelo YouTube, você aqui pelo Instagram, a culpa que você sente é porque você não aceita o erro que você cometeu. Você se pune porque eu não deveria ter feito. Era a fala dela, não deveria, não deveria, não deveria. Fez. Agora é hora de resolver. E não se Só que permitir não resolveu. paralisar. Não resolveu. E assim, tem um detalhe: o ser humano não suporta viver com a culpa. O que, que ele vai fazer? Ele precisa ter uma válvula de escape. Ele Abafar, dá né? dá uma certa aliviada nessa culpa. Como permitindo que você faça comigo o que você quiser. Isso aí Como eu alivia. fiz algo errado com você, eu agora te autorizo a fazer aquilo que você quiser comigo. E aí que está o detalhe: quando se tem uma culpa excessiva, cuidado, querida. Porque, cuidado, você com certeza pode se enfiar em relacionamento abusivo, porque tem uma culpa muito grande e não conseguir mais colocar limite e será abusada por alguém. Não estou falando só de marido, não. Amizade, pai, mãe, enfim, seja quem for. Se rende para que a pessoa também te puna, já que você não aceita que errou. Então, agora, algo interessante nessa história. Dulce, resolve isso daí, então. Como é que resolve, Vini, Dulce? Vamos lá. Primeiro, corrige. Se é uma situação que, de repente, se assemelha à É que sua, você já tá falando já da solução, né? você quer que fale Não, depois? depois. Então tá bom. Mas é porque senão eu vou esquecer. Eu acho que a gente vai esquecer. Então beleza. Então a Como gente é que tá já aqui? fala da solução agora, né? Deixa eu ver. É, porque aí já A fala. solução já tá lá embaixo, ó, tá vendo, ó? Coloquei 2 passos Ah, para a mas eu solução. vou dar a Tá solução bom, dela dá aqui. a Eu vou dar solução então a dela. solução dela. Tá. Solução dessa mulher. O que poderia ter sido feito? Não precisava ficar esses anos todos se arrebentando. Conversava com ele. Ah, mas vai perder o casamento. Então, prefere perder o casamento ou perder sua paz, perder sua saúde? Ela é uma mulher extremamente doente, mas muito doente, e tem câncer na família, tá? Ou seja, ela tem uma propensão a desenvolver câncer Sim. também. Porque o câncer é uma doença simbólica, além de ser uma doença física. O que está por trás do câncer são pessoas, quem desenvolve, que não conseguem colocar limite nos outros. Sempre faça comigo o que você quiser. Eu não consigo colocar limite, você me invade e eu permito que você acaba me invadindo, né? Então, ela poderia ter colocado um ponto final, conversado com esse marido, e se terminar, infelizmente, foi uma escolha dela? Foi, ela errou. Mas pelo menos ela se alivia daquele peso, daquela culpa e não se pune mais. Então vamos lá. A culpa é importante para te ajudar a assumir a responsabilidade Isso sobre os mesmo. problemas. Então, por exemplo, ó, Bom, vamos trazer agora uma outra situação. vamos lá, gente. Então, nós vamos ainda falar sobre infidelidade conjugal. Nós temos um Ah, outro caso sim, o caso que. em que houve também infidelidade conjugal, assim como esse que você trouxe, mas ao contrário Uhum. desse primeiro caso, no segundo caso, a esposa confessa para o marido. Ela confessa. Então ela sente a culpa Sim. e aquela culpa atormenta ela, só que foi um momento, né, um impulso para que ela confessasse para o marido. E ela relata que após, né, ter confessado, eles começaram a viver bem melhor. Exatamente. O que acontece nessa situação? Ela sente culpa, mas nesse processo de culpa, ela não se permite ficar atordoada. Ela foi resolver. Isso, ela lida com o processo de culpa de forma saudável e positiva. E isso se torna de uma forma tão saudável e positiva, foi, né, muito bom ela ter resolvido dessa forma, que eles até se aproximaram. Fortaleceu o casamento deles. Olha que maravilha. Isso nem sempre acontece, porque, se você vai resolver um problema, você tem que estar preparado, viu, querida? Tem que estar preparada, se isso vai dar certo ou não. Mas o importante é que você liberou e você resolveu. Agora, se o outro vai aceitar, é uma outra história. Não espere por isso. Isso, então assim, olha que bacana. A culpa é sinal que você se importa também. A culpa é sinal que você tem valores morais. Isso. Porque, veja, se ela, né, nesse segundo caso, se ela não se importasse, se ela não tivesse valores morais, porque a pessoa às vezes tem valores morais, mas erra. Não significa que é um mau caráter, não significa que não ama o marido, não significa isso. Tem muitas explicações. Agora, o fato dela ter errado, ter se arrependido, ter confessado, olha só, e está melhor com o marido hoje, é até agora sim o que a gente pode pensar também.
sistemicamente o casal não estava bem, por isso que gerou a traição também. E isso também explica. Também. Se Sim. sistemicamente o casal não está bem, tende a ter um relacionamento extraconjugal. E é claro que a gente pode trazer o olhar de traços de caráter também, enfim, Sobre traumas, né? sobre traumas, tem vários olhares, mas o fato é que a esposa confessa, eles se reajustam e ela é movida pelo quê? Pela culpa. Fiz algo de errado, vou ter que ir lá falar com meu marido. Encarou o desafio, resolveu o problema e hoje está melhor. Olha que diferença, no primeiro caso, uma não resolve, vive a vida inteira se acabando Com a doente, com a culpa. culpa. Agora, no segundo caso, ela simplesmente diz assim: eu não quero nem saber, vou resolver esse problema. Resolveu e, de verdade, ajudou a ter ajudou o casal a ter um olhar totalmente diferenciado para a relação, né? Com certeza. Vamos trazer um outro exemplo, amor. Vamos lá. Traz um outro Tem um exemplo aí. último exemplo que nós também trabalhamos, de uma moça em que ela tinha uma amiga, uma melhor amiga. E tem um detalhe, houve uma situação muito complicada, muito séria e muito grave. É. Essas duas amigas, tá? Que eu conheci uma, vou dar o nome de Juliana, era a que eu conheci, Sim. e a outra, a Fabiana. Então, a Fabiana contou um segredo muito grave para a Juliana. Só que sabe o que a Juliana fez, ao invés de guardar? É. Falou para Hum. uma outra amiga, que falou para outra, e de repente a igreja toda soube do problema. Gente, foi um fuzuê. O que a Juliana sentiu? Culpa, porque a Fabiana. Desculpa, isso. A Juliana sentiu muita culpa porque a igreja toda descobriu e a Fabiana foi perguntar: Ué, você contou? Ela não tinha jeito. Ela negou a primeiro momento, Sim. só que depois ela foi lá: Olha, me perdoe. Eu falei: Perdeu a amizade? Perdeu. A Fabiana perdoou a Juliana? Não perdoou a Juliana. Mas sabe o que aconteceu? A Juliana está livre. Ficou livre do peso da culpa. E entendeu que errar faz parte. E assim, foi um erro muito importante? Foi, faz parte. Mas se a amiga, né, a Fabiana, também não quisesse prosseguir com ela, era um direito da própria Fabiana. Então você entende que a culpa não significa que só porque que eu vou reparar um erro, você tem que ficar junto comigo, você não pode ir embora, você não pode me deixar, você tem que continuar comigo, minha amiga. Não! A pessoa também tem o direito de escolha. Assim como você teve o direito e acabou errando, como a Juliana errou, a Fabiana também tinha o direito, olha, eu perdoo, mas eu não quero mais continuar a amizade com você. E é bom você ter essa clareza. Então, uma errou, aí confessou o erro para a amiga, né? Então, assim, por causa da culpa, eu vou confessar o erro para a amiga, só que a amiga perdeu a confiança. Não quer mais caminhar com você. E tá tudo bem. Tá tudo bem. O que você não pode é ficar assim, ó, puxa vida, fulano não quer mais caminhar comigo, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é... Não, não, não. Uma vez que você reconhece que você errou e que você confessa, a pessoa tem liberdade para decidir ou não caminhar com você e tá tudo bem. Ela é adulta, ela faz as escolhas dela. O fato de você ter confessado e ter demonstrado que você se importa com a pessoa mostra que você é um ser humano nobre. Só que aí tem um detalhe, quando você quer resolver um problema, resolver a culpa, é como se fosse assim, ó, eu tô falando para você, você também agora me retribua? Não espere uma coisa dessa. Ah, ok. Então, assim, ó, eu vou confessar aquilo que eu fiz errado por causa da culpa E e eu você tem espero que me perdoar. você tem que me perdoar e você tem que ser bonzinho comigo. E caminhar comigo. Ok. Não. Às vezes a pessoa não vai querer caminhar com você, às vezes a pessoa não vai querer te perdoar, às vezes a pessoa não vai ser bonzinho com você e tá tudo bem, porque aí já não diz mais respeito ao seu olhar, ao seu erro. Aí já diz respeito à conduta da pessoa, ao olhar, ao filtro de mundo que a pessoa tem.